Hoje a gente vai falar da lua, a lua e o seu maternar. Por quê? Porque a lua, ela fala também da forma como você exerce a sua maternidade, como que você nutre a sua criança. E aí, assim, por que é tão legal, né, a gente entender a nossa lua? Porque a gente fala aqui no Ocidente muito do sol. Todo mundo sabe o sol do outro, né? Ah, eu tenho um amigo que é leonino, né? Quando alguém fala assim, meu amigo leonino, o que ela tá dizendo? O que é o ser leonino, né, na nossa linguagem? É que ela tem o sol em leão. E é mais fácil, né, a gente saber o sol da pessoa, o signo solar da pessoa, porque a gente sabe que o sol fica mais ou menos ali um mês em cada signo. Então, de tal data é peixes, de tal data é Áries, né, aquela coisa toda. E aí a gente acaba enfatizando bastante esse lado. Eu sou, no meu caso, né, eu sou escorpiana, né? Quer dizer, o sol estava em escorpião. Mas olha que interessante, eu poderia também dizer que eu sou pisciana. Porque a minha lua é em peixes. Eu sou pisciana. Né? Eu sou pisciana de lua. Né? E aí se você pegar o ascendente, de repente você tem um ascendente em Sagitário. Você pode falar assim, eu sou sagitariana, né? De ascendente, né? E aí vai. Mas a gente foca muito aqui só na parte do sol. Né? Eu sou... Libra, eu sou tal coisa, mas a gente não acaba não percebendo o quanto que outros pontos no mapa também são super importantes, né? Então o objetivo aqui dessas aulas é você ir percebendo, né? Igual ontem falei de Vênus e de Marte, né? Não se fala tanto, né? Assim, quando vai falar do mapa das crianças, né? Geralmente não se fala. Então é legal vocês irem percebendo, tá? E a lua, ela tem muitos significados e ela é muito importante na nossa vida, porque geralmente é na lua que vai estar vão estar guardadas memórias, às vezes suas, né, questões inconscientes. Para quem, né, acredita em vidas passadas, às vezes questões de outras existências, às vezes estão ali na sua lua. Inclusive coisas, pode ser coisas muito boas, mas também dependendo, né, de você, do seu grau de consciência, às vezes hábitos que você está precisando limpar da sua vida, que você está precisando até assim modificar, podem estar ali. Vamos pegar aí um exemplo, uma lua em Libra, foi que veio aqui na minha mente. Aí a pessoa vem com uma lua em Libra, tal. Um ponto negativo dessa lua em Libra, que às vezes a pessoa traz na jornada dela, assim, é uma dificuldade em confiar em si, né? Pode ser que ela tenha um hábito negativo que já está de muito tempo, está antigo, né, no baú da consciência dela, vamos dizer assim, de muita dependência do outro, né, e aí acabar não exercendo a própria autoestima. Isso no lado negativo. Então quer dizer que toda lua em Áries é assim? Não. E aí que a astrologia é tão legal, gente. Eu sinto muito pelo fato das pessoas acharem que a astrologia é uma decoreba vazia. A lua em Libra é o indeciso, é isso, é aquilo. E não, cada pessoa vai exercer essa lua em Libra individualmente, né? Até há uns dias atrás, acho que foi semana passada ou retrasada, agora eu não tô lembrando, eu dei uma aula para as alunas do curso Mamãe Astróloga em que a gente falou justamente dessas questões de idade astral, evolução espiritual, tudo em relação ao mapa astral. Como que você pode perceber isso no mapa? E essas questões assim de livre-arbítrio, né? Porque algumas pessoas elas acham que você não tem livre-arbítrio em relação ao seu mapa. O mapa determinou que eu sou indecisa, porque a minha lua é em Libra. Eu nasci assim, Gabriela, aquela coisa toda, né? E não, na verdade, o mapa tá aí para nos ajudar justamente a ter mais consciência para fazer mais escolhas, né? Ter uma amplitude maior de escolhas. Então eu falei muito desse tema, desse lado evolutivo nosso, que tá sim expresso no mapa, tá? Agora, pensando num lado bom, pensa nessa mesma pessoa de lua em Libra. Pode ser que ela tenha trazido na bagagem dela, ela tenha cultivado já dentro dela uma facilidade para exercer diplomacia. Então ela tem muita facilidade em levar harmonia para os ambientes. É uma coisa que está nela, que ela carrega com ela. Então a sua lua, ela guarda segredos, né? Vamos dizer assim. E pensa como que gerar um filho não é um grande mistério, né? Você passar por essa experiência é algo assim muito grandioso, em que a gente experimenta uma perda de controle, um renascimento. Por que se fala tanto, né? Renascimento e tal, mas não é uma romantização, é porque é mesmo. Tudo modifica, né? O seu corpo modifica, a sua visão da vida, de si, da sua história. Tudo muda, né? Diante desse acontecimento tão grandioso. Imagina o que é um bebê sendo
ali gerado, né, dentro do nosso corpo. Isso é muito grandioso. É até assim, se você for parar para pensar, é como se o nosso corpo fosse um portal, né, de vida. Isso é incrível. Então, quando a gente pensa na lua, na mãe, no maternar, a gente entra em contato com esse tipo de tema, coisas muito profundas. Deixa eu ver aqui o que vocês estão comentando. Sou câncer com lua em gêmeos. Interessante você falar das nuances, porque eu tenho ascendente e lua em câncer, da qual o meu jeito de ser é mais compatível do que o meu sol em Áries. Pois é, porque essa lua tá bem evidenciada, tá no ascendente, né? Quanto mais pertinho ela tiver do ascendente... Vocês lembram, gente, ontem que eu mostrei o desenho do mapa, que a Kailinha amassou todinha? Tá toda amassada aqui, ó, gente. A Kailinha brincou com isso aqui hoje de dia. E eu mostrei esses pontos, né? Que eu falei pra vocês que esses aqui são os pontos angulares. Quando você tem um planeta, um astro, a Lua, o Sol ou algum outro, principalmente os planetas até pessoais também, muito pertinho do grau do ascendente, do descendente, do meio do céu, do fundo do céu, esse planeta fica muito forte, muito destacado ali naquele mapa, né? Enfim, então, quando a gente pensa, né, na forma como a gente exerce a nossa maternidade, inevitavelmente a gente vai entrar em contato com os temas da nossa Lua. E eu vou trazer aqui hoje, nesse conteúdo, capacidades, né, que essa sua lua mostra, como que você nutre a sua criança, mas também vou mostrar um pouco esses possíveis lados sombra. Pra quê? Pra você refletir, porque eu acho que o mais gostoso aqui do conteúdo é você poder ter a oportunidade de fazer reflexões, né, e as reflexões geram pra nós a chance de mudar, a chance de procurar até mesmo de forma prática, como que eu posso melhorar isso aqui. Nossa, eu percebi realmente, eu tô muito no lado desequilibrado aqui, e aí como que eu posso de repente procurar até uma ajuda profissional, né? Fazer uma psicoterapia, alguma coisa. Cada caso é um caso, né? Cada pessoa tem a sua história, e dessa existência, às vezes de outras, né? E a gente tá aqui para florescer e exercer a nossa potencialidade da melhor forma. E a sua lua vai influenciar na forma como você se doa para sua criança. Inclusive, quando a gente pensa em amamentação, é muito ligado à lua também, tá? E o legal também de você entender mais da sua lua é você abraçar isso, né? Abraçar suas capacidades, o seu jeito único de ser mãe. Cada mãe tem um jeitinho, né? Pensa numa mãe de lua em aquário, ela é mais diferentona. A outra mãe lá tem uma lua em câncer, né? É mais afetiva, nesse sentido, assim, de querer, assim, ter esse lado, né? Mais sensível do câncer e tal. E aí, qual que é melhor, qual que é pior? Não tem melhor ou pior, cada um tem o seu jeitinho. É claro que a gente tem que integrar os lados opostos, como eu comentei ontem, comentei aqui no início, para ajudar nesse processo de equilíbrio, mas cada uma tem o seu jeito. E olha que legal também. Vamos pensar, e aí eu te convido a fazer esse exercício sobre o seu mapa, né? Pensa, por exemplo, na sua criança. Sua criança é de Gêmeos, né? Gêmeos é um signo de ar, de intelecto, de comunicação, sociabilidade, né? Todos esses são assuntos do signo de Gêmeos, beleza. Mas vamos dizer que você é uma mãe de lua em Capricórnio, você tem esse lado pragmático, né? Querendo ou não, você vai também deixar um pouco da sua marca na sua criança. Aí vai depender se vai ser de uma forma negativa ou positiva. Eu poderia abrir aqui para vocês contarem a história de vocês. Algumas com mãe de lua em Capricórnio poderia dizer assim: nossa, minha mãe super dedicada, pragmática, né? Aquela coisa toda. Mas poderia, de repente, alguém, como eu já ouvi também, vir aqui dizer: nossa, minha mãe, lua em Capricórnio, muito controladora, queria tudo daquele jeito, muito assim, muito dura, né? Mas porque ficou uma lua mal trabalhada, você entende? Não que toda lua em Capricórnio ela seja desta ou daquela forma, depende de como a gente trabalha essa lua. E aí, pensando nessa criança de Gêmeos, né? Ela vai vai trazer essa marca dessa lua em Capricórnio para a vida dela, querendo ou não. Isso vai fazer a diferença na vida dela. Quem sabe ela seja uma criança de Gêmeos, né, que tenha um pouquinho mais de pragmatismo, né, porque ela teve essa referência. Ou não, pode ser que é aí que ela fique mesmo avessa a tudo quanto é coisa que tem, assim, uma sequência, um início, meio, fim, uma coisa meio rígida, porque, nossa, eu não suporto isso, porque eu vivi assim, eu não aguento. Pensando aí em duas crianças de Gêmeos, né, uma com a mãe de lua em Capricórnio, vai trazer esse lado, né, do pragmatismo. E por que essa mãe teve justamente essa criança? Por que essa criança teve justamente essa mãe, né? Agora, pensando uma criança de lua, uma criança de Gêmeos com uma mãe de lua em Peixes, né? Uma lua em Peixes mais imaginativa, né? Tem mais esse lado.
ela, querendo ou não, vai deixar esse legado para essa criança também. Desse lado mais artístico, né? Desses assuntos, né? De peixes. Mas, para um lado negativo, pode ser que, era uma mãe, não sei, que se impressionava demais, a imaginação ia longe, acabava perdendo um pouco o pé no chão. E aí, como que isso impacta na vida dessa criança, entende? Então, pensa agora também na sua lua, na lua da sua mãe. Olha como que a astrologia vai ajudando a gente a entender um monte de coisas, assim, às vezes até da nossa história, né? De como que certas capacidades foram utilizadas e por que hoje eu tenho certas impressões, né? Às vezes algumas pessoas que odeiam, né? Eu odeio tudo que envolve compromisso, como eu falei agora há pouco, né? Mas às vezes é porque ela teve uma vida muito rígida e aí ela não suporta o ser dela, a alma dela não suporta qualquer coisa que pareça que vai prendê-la um pouco, ela fica com medo, né? Porque ela passou muito isso e pensa, uma pessoa de Gêmeos é espírito livre. E aí ela fica com essa marca de não suporto, não quero. E aí pode muitas vezes, na vida adulta, entrar em processos de autossabotagem. Às vezes pensa numa parte profissional. Nossa, eu queria muito essa profissão, mas aí a pessoa vai e se sabota porque ela tem medo de ficar presa, de alguma coisa ficar pesada no ombro dela, né? Olha, gente, como que tudo, né? Tem um porquê, né?